Já parou para pensar como é que uma ideia, um princípio universal de direitos humanos, viaja ao mundo e vira uma lei que pode de fato mudar vidas aqui no Brasil? É exatamente essa jornada que a gente vai desvendar hoje, o caminho completo de um direito desde o conceito global até a nossa realidade local. Pois é, e toda grande jornada começa com uma faísca. No universo dos direitos humanos, essa faísca é uma ideia filosófica muito poderosa, que está muito bem resumida aqui nesta frase. A de que todo ser humano tem uma dignidade que é sua, um valor que não se compra nem se vende. Então, vamos começar por aqui, por essa base. A primeira parte do nosso caminho é justamente sobre a ideia de dignidade, essa faísca filosófica que ilumina todo o resto. É a crença de que cada pessoa tem um valor que já nasce com ela, sabe? E é sobre essa rocha que todos os direitos humanos são construídos. Tá, mas dignidade humana. O que isso quer dizer na prática? Bom, a definição aqui na tela ajuda a gente a entender. É um valor que vem de dentro, que nós existemos como um fim e não como uma ferramenta para ser usada. O ponto crucial aqui é que a dignidade não é algo que um governo ou um Estado concede. É uma qualidade que a gente já tem e o papel da lei é só reconhecer e, o mais importante de tudo, proteger. E por muito tempo isso ficou no campo das ideias, da filosofia. Mas aí, depois da catástrofe da Segunda Guerra Mundial, o mundo sentiu que precisava de algo mais urgente, mais concreto. E foi daí que, em 1948, nasceu a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Foi o primeiro documento a colocar essa proteção da dignidade num palco global. E isso nos leva direto para a segunda etapa da nossa jornada, do papel aos tratados. Porque vamos combinar, uma declaração, por mais bonita que seja, é uma afirmação de princípios. Como é que ela vira uma lei que um país é de fato obrigado a seguir? Vamos ver como esse caminho, do princípio até a lei, é construído. A resposta para isso está na diferença entre o que os juristas chamam de soft law e hard law. A soft law, como a Declaração Universal, funciona como uma recomendação muito forte, um guia moral para as nações. Agora, a hard law é outra história. Ela tem dentes. São os tratados e as convenções que, uma vez que um país assina, criam obrigações legais de verdade. Uma recomenda, a outra obriga. E aqui vem uma das coisas mais fascinantes sobre esses tratados de hard law. Eles não são documentos parados no tempo. A Corte Interamericana de Direitos Humanos diz que eles são instrumentos vivos. Isso significa que a interpretação deles evolui com a sociedade, se adaptando às novas realidades e aos novos desafios. E para o Brasil e para boa parte do nosso continente, o principal instrumento vivo é a Convenção Americana de Direitos Humanos. Ao assinar essa convenção, o Brasil assumiu deveres muito concretos. Não só respeitar os direitos que estão lá, mas garantir ativamente que eles aconteçam e, o ponto-chave, adaptar as próprias leis do país para tornar tudo isso realidade. Certo, então a gente tem um tratado internacional que obriga o Brasil. Mas como é que ele de fato atravessa a fronteira e influencia a decisão de um juiz numa cidade qualquer por aqui? É nesse ponto que a gente constrói a ponte para o Brasil, o mecanismo que conecta esses dois mundos. E essa ponte tem um nome, que talvez seja a peça mais importante de toda essa engrenagem: o controle de convencionalidade. O nome pode parecer técnico, mas a ideia é muito poderosa. Significa que todo juiz no Brasil tem o dever de checar se as leis daqui estão em sintonia com os tratados de direitos humanos que o país assinou. É a ferramenta que faz a conexão entre o global e o local. E como isso rola na prática? O processo é bem lógico. Primeiro, o juiz olha a lei brasileira. Depois, compara essa lei com o que diz o Tratado Internacional, como a Convenção Americana. E, por fim, ele tem que aplicar a norma que for mais favorável para a pessoa, o que a gente chama de princípio pro homine, e assim que um juiz, em qualquer tribunal do país, se torna um guardião direto dos direitos humanos internacionais. Essa ponte é tão firme que, no Brasil, esses tratados de direitos humanos ganharam um status especial na hierarquia das leis. Eles podem ter o mesmo peso de uma emenda constitucional ou um status que a gente chama de supralegal. Isso quer dizer que eles estão acima das leis comuns, mas abaixo da Constituição. De um jeito ou de outro, a força jurídica deles é imensa. Mas, bom, chega de teoria, né? Vamos para a parte que mais impacta na nossa jornada: ver esses direitos em ação. Como é que essa ponte legal levou a decisões históricas que transformaram a realidade nos tribunais brasileiros? Um caso que marcou época foi o da Lei da Anistia. A Corte Interamericana, com base na Convenção, disse claramente que leis de anistia que barram a investigação de violações graves de direitos humanos não são válidas.
Essa decisão foi um confronto direto com a interpretação da lei no Brasil e reforçou o dever do Estado de investigar e punir esses crimes. Outro exemplo impressionante é o caso da prisão do chamado depositário infiel. A Constituição brasileira até permitia esse tipo de prisão. Só que o STF decidiu que a Convenção Americana, que só autoriza a prisão por dívida de pensão alimentícia, deveria prevalecer. Olha só o poder disso, um tratado supralegal limitando diretamente o que estava escrito na nossa própria Constituição. No debate sobre os direitos indígenas, o STF se apoiou muito em princípios internacionais para reforçar que o direito à terra é originário. Com isso, a tese do marco temporal que tentava limitar esse direito a uma data específica foi rejeitada. Foi uma afirmação de um direito fundamental e histórico. E lembra daquela ideia dos instrumentos vivos? Então, a interpretação que evoluiu da Convenção foi essencial para os direitos LGBTQIA+. A justiça brasileira entendeu que o conceito de família é mais amplo e que o Estado deve proteger também os laços entre casais do mesmo sexo. Foi um passo gigante para a igualdade de direitos. Esses casos mostram o poder que a jornada de um direito tem. Mas essa jornada não acaba com uma decisão no tribunal. Ela é contínua e nos faz olhar para frente, para o futuro dos direitos e para os desafios que ainda estão por vir. E as fronteiras não param de se expandir. Hoje, essa mesma estrutura legal é testada por questões bem complexas. Como equilibrar segurança pública com direitos humanos? Como garantir que nossos direitos digitais sejam protegidos? E qual é a responsabilidade das grandes empresas na proteção desses direitos? São os grandes debates do nosso tempo. E isso tudo nos deixa com essa reflexão final. A jornada de uma ideia abstrata até um direito que protege uma pessoa de verdade é longa, complexa e nunca termina. A pergunta que fica no ar é: em um mundo que muda tão rápido, qual será o próximo direito a fazer essa jornada inteira, do papel até a realidade?